Boa tarde, pessoal. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Ok. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho na Unifesp, né, no campus São José dos Campos. A minha área é ciência da computação, né, mas eu tenho desenvolvido alguns projetos relacionados a... Um pouquinho só. Onde é que está o page down aqui? Opa. Aconteceu alguma coisa aqui. O page down não está funcionando. Eu não... Não, esse mesmo. Só não estou conseguindo mudar o... Está para a direita, né? Tá, beleza. Então, eu tenho trabalhado com alguns projetos relacionados à ciência aberta e, particularmente, relacionados ao tema ciência cidadã. Se eu perguntar aqui para vocês, ciência cidadã, quantos de vocês sabem exatamente o que isso significa? Pode levantar a mão. Então, eu acho que é uma... Opa! É uma alternativa interessante de desenvolvimento de ciência aberta que é pouco divulgada, né? Eu acho que essa é a minha contribuição aqui no âmbito desse evento, né? Então, a ciência cidadã, que do inglês é Citizen Science, a gente vai encontrar diversas referências sobre isso na internet, por exemplo, né? É uma pesquisa, na verdade é sempre uma pesquisa científica, né? Mas que ela permite a participação e o envolvimento de qualquer pessoa interessada e voluntariada, né? Para adentrar num determinado tema de pesquisa. E essa integração com os voluntários, né, ela além de permitir, né, o envolvimento, né, maior das pessoas com a ciência, né, elas efetivamente colaboram, né, para a solução de problemas científicos, né. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês e depois eu vou ver se eu consigo dividir meu tempo adequadamente e mostrar um pouquinho do Forest Watchers. Mas vamos lá. Bom, então como é que a gente pode fazer ciência contando com voluntários querendo, de alguma forma, ajudar a resolver um problema de cunho científico, né? Então, os voluntários, por exemplo, podem coletar dados através de instrumentos, podem coletar dados através de observação e da divulgação desses dados, né? Muitas das vezes também os voluntários podem simplesmente ceder recurso computacional próprio, né? Então, você tem um problema científico que você processa um volume muito alto de dados, né? E você precisa de um poder computacional, por exemplo, muito grande, e você pode contar com a colaboração de voluntários cedendo seus tempos computacionais, assim, cada um no seu notebook, cada um na sua casa, cada um no seu desktop, cedendo esse tempo de computação para que algum problema seja resolvido num tempo hábil, né? Outra forma também isso é muito usado, quer dizer, através de análise de dados existentes, né? Muitas das vezes, problemas científicos eles requerem análise rigorosa de dados, nas quais nem sempre um algoritmo computacional, por exemplo, pode resolver, né? Muitas vezes ele resolve, mas não resolve com a acurácia, né? Com a precisão que um ser humano assim faria, né? É interessante falar de ciência cidadã porque parece um negócio muito novo, né? E ele ganha muita força quando a gente tem recurso de tecnologia da informação e da comunicação, como o que a gente vê agora, internet massificada, né? Apesar das comunidades locais, né, aí terem seus sérios problemas em relação a isso. Mas a ciência cidadã não é nova, né? Não é necessariamente um assunto novo, né? No passado já se fazia ciência cidadã, por exemplo, através, por exemplo, de ornitólogos que queriam coletar dados a respeito de migrações de pássaros, né? Então, voluntários, né, assim, espalhados ao longo de uma determinada região, eles tinham a incumbência, por exemplo, de registrar a ocorrência de um determinado... ou o avistamento, né, a observação de um determinado animal numa determinada região e depois que ele coletava esses dados, né, ele enviava para um centro capaz de enfim, coletar e sintetizar essas informações, né? Mas, com o advento dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, isso fica muito mais simples, porque a gente pode fazer as nossas atividades voluntárias através da internet. Então, eu vou mostrar aqui alguns projetos, eu não vou citar todos, porque o tempo é curtinho, né? Tem um monte aqui que eu gostaria de falar. Por exemplo, esse caso de um projeto iniciado em 2000, chamado Slow and Digital Sky Survey, né? Cujo objetivo era mapear, por exemplo, objeto astronômico, que, por exemplo, estrela, galáxia, e eles queriam observar em grande detalhe. Bom,
Os dados, né, tinha um telescópio dedicado para isso, por exemplo, o Hubble colabora nesse negócio, né, e o volume de dados é muito grande. Um algoritmo, por exemplo, computacional bem treinado para fazer esse negócio demoraria muito tempo e dadas as características das imagens coletadas, com um certo grau de imprecisão, né. E o ser humano, para esse tipo de característica, ele é fundamental, né, quer dizer, ele consegue produzir resultados de uma precisão maior, né? Então esse projeto começou sabendo que se tinha um grande banco de dados para se analisar, né? E o objetivo, na verdade, era observar objetos astronômicos e classificar elas de acordo com um determinado tipo, se era uma galáxia espiral, se era um formato de disco, enfim. E isso retornava para os cientistas de uma forma que eles conseguiam coletar essas informações e tirar daí alguma novidade, né? Afinal, era uma pesquisa, enfim. A solução desenvolvida foi o famoso projeto Galaxy Zoo. O projeto Galaxy Zoo foi o que popularizou a ciência cidadã em tecnologia da informação e comunicação no mundo, né? Então, o projeto Galaxy Zoo, se vocês entrarem na internet, vocês podem fazer isso quando vocês quiserem, olharem lá o Galaxy Zoo, vocês vão ver que vocês vão ser instados a colaborar no projeto, classificando estrelas de acordo com... Estrelas não, mas sistemas astronômicos de acordo com o seu formato. Eles fazem... deixa eu ver se eu mostro algum exemplo aqui. Então, eles têm um tutorial, né? Onde eles mostram objetos astronômicos e fazem perguntas simples para o usuário. O que você está vendo aqui? Mais se parece com um formato de disco ou mais se parece com um formato espiral? E o usuário o voluntário vai classificando essas imagens, né? Vão aparecendo uma sequência de imagens, um treinamento muito simples, é um trabalho muito simples. Para ser ciência cidadã, tem que envolver qualquer voluntário sem treinamento específico, né? Então tem que ser algo relativamente simples, né, de se fazer, ainda que tenha um treinamentozinho básico antes. E esse projeto ele deu resultados muito interessantes, né? Deixa eu ver se eu tenho alguns números aqui para mostrar, né? Ele foi aberto ao público em 2007 e em 3 semanas conseguiu se mobilizar a comunidade, usuários comuns espalhados no mundo todo através da internet, né? E em 3 semanas, 80 mil usuários, por exemplo, se cadastraram e realizaram mais de 10 milhões de tarefas de classificação de imagem. E ao final de um ano havia 150 mil usuários, né? Por exemplo, que se classificavam mais de 50 milhões de imagens. Se a gente precisasse de um computador para fazer isso e de um cientista revisando, né, essas classificações, certamente isso seria muito, mas muito mais complicado de ser feito. Aí vem a pergunta, né? Mas espera aí, você vai dar na mão de um usuário pouco treinado, né, a classificação de uma determinada imagem? Não, ciência cidadã envolve você fazer a replicação dessa informação para vários usuários. E a sabedoria sai da multidão. Quer dizer, existe uma diversidade de classificação. Alguém vai dizer que esse objeto astronômico é um formato de disco, alguém vai dizer que é um formato espiral. Mas se você der para 20 usuários essa mesma imagem e 15 deles classificaram um determinado tipo, a maioria vence e é aquele tipo que está classificado, é aquilo que vai entrar na base de dados como uma classificação final para aquela determinada imagem. Então, a replicação acontece, vários usuários classificam a mesma imagem e se tira, portanto, a partir da maioria simples, normalmente, né, o resultado final. Bom, então, eu vou tentar correr um pouquinho. Existem vários projetos, eu vou mostrar alguns apenas. Esse é o eBirds, né, que é você registrar pássaros que vê. E, naturalmente, isso é um projeto muito antigo, desculpe. Muito antigo e que permite, mas hoje com a internet, a agilidade no trânsito das informações é muito facilitado, né? O Old Weather, onde voluntários transcrevem, por exemplo, textos. Existem textos digitalizados de clima, de situações de clima no passado, né? Então, grandes navegações, por exemplo, tinham diário de bordo, né? Navegações que tinham que aconteceram há mais de, sei lá, 500 anos atrás, tinham um diário de bordo. Nesses diários de bordo, falava a temperatura, muitas vezes conseguia se medir a temperatura, ou se dizia se estava nublado, se estava sol. E são dados importantes para estudo do clima. Só que esses dados são digitalizados e muitas vezes de difícil absorção, né, dessa informação por parte de ferramentas tradicionais, assim, de reconhecimento de caractere, por exemplo. Então, pede-se a ajuda do voluntário para olhar aquela transcrição daquele, por exemplo, diário de bordo, né, e conseguir tirar através do preenchimento de uma planilha, tirar informações importantes sobre clima desses dados. Então, eu vou pular alguns aqui. Caça-planetas também existe. Deixa eu ver.
Esse aqui é interessante. Esse daqui é um joguinho que vocês podem achar para baixar no celular de cada um de vocês. Tá lá no Google Play, tá para Apple também, né? Na Apple Store, portanto. E é um jogo gratuito, cuja missão, né, parece um joguinho inocente. Você vai viajando pelo espaço, coleta um objeto específico que eles falam, destrói alguns asteroides e tal, enfim. Só que eles fizeram um mapeamento, né, uma correlação do trabalho que o usuário tem para coletar essas informações ao longo desse jogo, ela foi mapeada para um problema real que tenta identificar nos genomas regiões anormais como encontradas em diferentes cancros, que são tecidos cancerígenos, né? Então, quando você joga, você está colaborando de alguma forma para uma pesquisa científica. Veja, é absolutamente... você não consegue enxergar que isso acontece durante um jogo, né? Mas o jogo foi feito de maneira a induzir você a estabelecer uma lógica através dos seus caminhos que você percorre, tentando identificar genomas, por exemplo, que poderiam ser usados na busca de um tratamento de câncer, né? Seriam importantes, por exemplo, para essa busca. Tem outros, né? Então, acho que a história do joguinho é bem interessante porque você atrai usuários. Esse aqui não é um joguinho para dispositivo móvel, mas é um joguinho na internet. Chama Eterna. Esse jogo foi muito conhecido. É um puzzle, né? Um quebrinha-cabeça ali, que você vai juntando pecinhas, aonde você monta sequências de RNA, por exemplo, né? E RNA é uma ferramenta de uma complexidade muito grande de entendimento e de fundamental importância para se entender, por exemplo, o surgimento de diversas espécies e o desenvolvimento delas, né? E os usuários ajudam, na verdade, na síntese e mapeamento dessas estruturas. Então, o usuário é instado a resolver um determinado puzzle, né? Uma charadinha ali que ele tem que, com a sua inteligência, né, montar uma determinada sequência, né? E essas sequências são... cada usuário vai montar uma sequência diferente e, através da replicação desse mesmo problema para vários usuários, a gente consegue, por exemplo, estabelecer a sequência mais apropriada, mais adequada, né? E isso vocês ajudam, por exemplo, na pesquisa científica. Então, tem diversos trabalhos, né? Veja que esses trabalhos envolvem diretamente a ação humana, né? A inteligência humana para gerar essas informações. Agora, existe também a computação voluntária, né? Na computação voluntária, o usuário mesmo, em si, ele pouco interfere, né? Ele doa tempo computacional, tempo dos seus recursos computacionais, para que um servidor assim, remoto coloque dados no seu computador e use o seu processador, a sua energia, a energia elétrica da sua casa, os seus recursos para resolver um problema que também tem uma massa de dados muito grande para processar. Existem vários exemplos como esse, né? Muitas vezes você baixa um programinha, o mais famoso é o SET. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esse aqui era para busca de extraterrestres. Existem vários radiotelescópios no mundo, coletando informação do espaço, e eles buscam por um padrão de onda eletromagnética que seja parecida com um padrão de onda eletromagnética que nós, seres humanos, por exemplo, produzimos. E as nossas ondas eletromagnéticas, de Wi-Fi, de TV, de rádio, do que você quiser, ela não circunscreve a Terra, naturalmente, ela escapa, né? Então, supõe-se que alguma dessas, em um planeta habitado, também escape. E esses telescópios ficam captando essa informação. E é uma massa de dados enorme, porque a quantidade de radiação eletromagnética é muito grande. E a ideia é que existe um processamento capaz de detectar padrões conhecidos, né? Mas a massa de dados é muito grande. Você pode doar tempo de computação para ajudar nessa pesquisa. Agora eu vou passar direto ao Forest Watchers. Deixa eu ver se eu consigo me virar bem aqui. Deixa eu ver um Alt-Tab aqui. Aqui, ó. Ok. Deixa eu passar para cá. Deixa eu pular o bichinho. Ups. Aqui. Não, beleza. Só não estou achando os botões. Tá em cima o botão. Eu tava vendo. Isso. Então, isso foi um trabalho de parte de um trabalho de um aluno de mestrado que trabalhou no Forest Watchers. O Forest Watchers é um projeto, deixa eu ver se eu consigo mostrar. O Forest Watchers é um projeto que a intenção dele é monitoramento de florestas tropicais, né? Acho que bem adequado, inclusive, até a comunidade.
Então, por exemplo, o INPE realiza, que fica em São José dos Campos também, realiza um trabalho de monitoramento, por exemplo, da Amazônia, né? A gente tem dados oficiais de desmatamento da Amazônia. O INPE faz isso através de especialistas em sistemas, especialistas em sensoriamento remoto. Eles olham a imagem, ficam lá olhando para essa imagem, classificando, segmentando essa imagem, dizendo o que é mata, o que não é mata, o que está desmatado, o que não está. Bom, a ideia do projeto foi fazer algo semelhante, porém, não restrito à região da Amazônia Legal brasileira, porque aí nós temos governança, teoricamente, né? Ou seja, nós temos dados oficiais do governo. Mas existem diversos países onde que tem mata atlântica, né? Mata tropical, na verdade, né? Países que têm área naquele cinturão tropical, que não tem nenhum tipo de análise de dados para saber se está havendo, por exemplo, desmatamento nas suas regiões ou não. E a ideia foi fazer um monitoramento parecido com o do INPE, mas realizado por voluntários. E aí surgiu o Forest Watchers, né? Eu vou tentar pular um pouquinho. A gente usa dados, por exemplo, de imagem de satélites que são gratuitas, do sensor MODIS. E o Forest Watchers foi lançado em 2012. É um projeto basicamente tocado por alguns pesquisadores do INPE, hoje do CEMADEM também, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, né? E com o apoio da UNOSAT, que é um órgão da ONU, né? Nós participamos um pouquinho lá da Unifesp também, através de alunos e tudo mais, cujo objetivo era justamente isso, era fazer um sistema que permitisse o monitoramento de florestas tropicais, né? Então a gente tinha diversas aplicações, por exemplo, no Forest Watchers, né? Eu queria mostrar o site, mas de repente fica para depois, no bate-papo a gente consegue fazer isso. E uma dessas aplicações era, por exemplo, a gente tem o satélite faz uma varredura, várias varreduras ao longo do dia, né? E isso aqui é um tile, né? Quer dizer, um pedacinho da imagem, né? Um quadrilátero aqui que representa um pedaço da imagem. E a gente pedia para o usuário selecionar qual é aquele que melhor tem informações que possam ser capazes depois de ser analisadas para ver se tem mata ou não mata. Porque muitas dessas varreduras, por exemplo, na Amazônia, tem nuvem o tempo inteiro, chove pra caramba, né? Então, muitas das vezes o satélite passa e não vê nada, vê nuvem, né? Não dá para analisar se tem desmatamento, se não tem. Às vezes o satélite falha, né? Por alguma razão não coletou dado algum, né? E a gente pedia para o usuário, por exemplo, selecionar dentre as imagens da mesma região qual é aquela que é o melhor segmento, melhor imagem daquele mesma região para uma determinada área, num determinado período de tempo, por exemplo, uma semana, né? E aí a gente replicava essa mesma informação para vários voluntários e a aplicação, né? Ou melhor, a maioria escolhia o melhor tile, né? A melhor imagem como aquela que ia ser posteriormente analisada, né? E a gente tinha diversos aplicativos lá, né? Tinha um outro que permitia, que a ideia era mostrar diretamente uma imagem, depois de selecionada pelo Best Tile, onde o usuário, né, era uma imagem georreferenciada, o pessoal que mexe com o mapa, onde o usuário podia, por exemplo, desenhar, né, uma determinada área, que ele tinha ferramentas para ele desenhar uma determinada área aqui que ele achava que estava sendo desmatada. E aí a gente mandava essa mesma imagem para várias pessoas e depois a gente tentava estabelecer uma verdade a partir da colaboração de todo mundo, né? Por último, a gente fez um outro aplicativo que esse era para corrigir uma classificação automática feita por computador. Então a gente tinha um algoritmo que o computador classificava automaticamente imagem entre floresta e não floresta, mas a gente tinha um certo grau de imprecisão, né? Os algoritmos não são perfeitos. E aí o usuário tinha que corrigir. Ele pegava cada pedacinho aqui e dizia assim, não, isso aqui é floresta, isso aqui o computador classificou como floresta, mas na verdade eu acho que é não floresta, né? E a gente sabia em que áreas específicas que a gente tinha mais incerteza ou não. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque já acabou tudo. E, infelizmente, não deu tempo de mostrar o site, realmente o tempo é curto, mas sei lá, enfim, a gente pode bater um papo depois aí, se alguém se interessar pelo projeto. Essa é a ideia. Oi? É o forestwatchers.net. Eu não sei se isso está aqui, peraí. Aqui, ó. É isso. Tá? É isso aí, gente. Obrigado.